Sim. certo? Sem Sim. dúvida. E muita gente que odiou o primeiro jogo está vendo a galera falar isso e tá se Hereges. perguntando: ah, eu devo jogar o segundo sem ter jogado o primeiro? Eu acho que essa é uma pergunta boa pra gente responder. Eu vou dizer o que eu acho. Eu acho que sim, é possível, mas você vai perder muito. Porque o Death Stranding 2 principalmente, mas o 1 também, você só vai gostar se você se conectar com aqueles personagens. E você vê um vídeo do YouTube contando a história, vai te dizer o que foi a história, mas não vai te conectar com os personagens. Não. Então você entra no 2 tendo menos conexão com esses personagens e tendo menos impacto em tudo que vai acontecer, né? Eu acho que... Óbvio que dá, tá? Porque esse é um jogo muito mais divertido que o primeiro, na minha opinião. Então, você consegue, só pelo 2, ter todo o contexto, porque aquela recapitulação que tem a recapitulação no início. Ah, eu Aquilo só lembro. serve pra quem já jogou. Boa. Se você não jogou, aquilo não adianta de nada. Você só vai ficar mais perdido. Entende? E como a gente tá no Death Stranding 2, o mundo já foi explicado no 1. Então, pô, eu tô jogando, eu não tô me perguntando o que é aquele treco preto, Não, o que cara, é o... Você já sabe. O cara que vai começar agora, ele não vai saber primeiro o que é o Cupid, pra que serve. Ele pois não vai é. saber o que O que aconteceu. é essa mão aí que tá aí? O que são os cristais quirais, ele não vai saber como... Ele vai saber que houve uma conexão da rede quiral. Ele não vai saber, por exemplo, explicar, entender de fato o que é a praia, pra que serve a praia, qual que é essa linha entre o mundo dos vivos e dos mortos, pra que servem os bebês, né? Os bebês pontes. Os duns das pessoas. Então, assim, ele não vai entender muita coisa. Só que tem uma coisa, David, você falou muito bem, mas tem uma coisa que é fundamental, cara. E eu sempre falo isso. Por mais que me doa que as pessoas não gostem, porque eu amo o jogo. E eu entendo porque a primeira vez não me clicou também. É natural. Só que, se você tentou uma, não deu. Tentou outra, não deu. E aí a galera tá, não, joga que é bom. Cara, não faz. Não força. Não deu, não deu. O que você pode fazer agora, e assim, eu concordo com o Dave, tá? O ideal é jogar o primeiro. Pra você ficar bem ambientado. Principalmente nessa conexão de Sen e Lu. Tá? Principalmente. Porque tem uma coisa, Thaís, que a galera sempre fica zoando comigo. Ah, não, quando eu tiver filho eu jogo, porque eu vou gostar. Tem um pouco disso que a gente fala, só que não é só isso. Você ter filho vai fazer com que você entenda melhor a conexão que você vai ter com o jogo. Você vai entender melhor do porquê você gosta daquele jogo. Só que o Death Stranding tem um mundo muito rico, sci-fi, seja lá o que for, tem uma criação. O Kojima, ele criou uma engrenagem, né? um mundo dele que funciona ali dentro daquela parada que você acredita. Então toda a questão quiral, toda a questão da praia, essa linha, né, entre o mundo dos vivos e dos mortos, como ele conectou os bebês ponte a isso, a forma dos bebês condutores, isso é um bagulho sensacional. Então se você não se interessar pelo tema pai e filho, que eu vou te falar, é o menor das paradas que tem. Quando eu falo que é um jogo muito de pai pra filha, é pela conexão Sen e Lu. Total. Só que por trás disso tem um negócio muito complexo, que é o mundo, que são os personagens, que é por que aquele mundo tá daquele jeito, que é por causa do Death Stranding, né? Então tem muito disso aí. Ô, Croix, você colocou um ponto muito legal aí. Que é, já que a gente tá falando, né, um pouco de gameplay e história, a verdade daquele mundo. Eu tô fazendo pós-graduação de escrita criativa e storytelling. Na FAP. Do que, Mikael? Fala aí pra Escrita criativa e storytelling. Storytelling. Faz 3 meses. Tá gostando? Tô adorando, né? É algo que eu gosto muito, né? Assim, escrita, né? Então, história, criação de histórias e de mundos. O que a gente tá falando muito numa disciplina lá, numa das disciplinas? Que qualquer história, seja um anime, um livro, um romance, um teatro, televisão, novela, dramaturgia, enfim, série, ela tem que, pro autor, ela tem que ter uma verdade. Por isso que quando a gente vê uma história sem pé nem cabeça, pro autor, tem que ter alguma coisa ali que faça sentido. Aquele sem pé nem cabeça, em algum momento vai fazer algum sentido. Vai ligar, né? Vai ligar. As cordas elas vão Exato. sair, mas no final... Se não ligar, aí pode estar existindo uma falha do Agora. autor. Se não ligar, porque se nem ele tá entendendo direito, fala, não, vou fazer uma coisa doidona e largar na mão do mundo. Mas peraí, essa coisa doidona, você, autor, está entendendo? O primeiro passo é você, autor, ter a verdade da história pra você. Se você tá convencido de que todo esse lance de rede quiral, Cupid, mundo com aquele piche, alcatrão, que é o Tar, né? Aquela nave... Os animais, o que eles simbolizam, o que né? que significa? Por o que mundo... que é uma praia? Por que é uma Por praia? que O a que é gente- praia, né? É. Se tudo isso que a gente vê no Death Stranding for uma coisa sem pé nem cabeça, pro autor não tiver verdade naquilo, quem escreveu o livro, a gente já recebeu o livro aqui, né, de seguidores, de inscritos, a história que você cria, você que é criador, ela tem que ter uma verdade pra você. E aí você vai tentar traduzir essa verdade ao mundo.
É isso que o Kojima faz com Death Stranding muito bem. E fez com né? Metal Gear. E fez com Metal Gear, porque não basta ter uma história boa. Ela precisa ser bem contada. Uhum. Se você tiver uma história boa na sua mão e não souber contar, ela não vai se tornar boa. Ela não vai... As pessoas não vão ver a qualidade dela. Né? Eu concordo com tudo, Mikael. Tem que saber contar. E o mundo que ele cria é muito crível. Incrível? É. Por Você quê? Por que embarca. é incrível, Cross? Porque primeiro pra ele foi incrível. Uhum. Aí ele levou ao mundo, Sim. né? Você vai falar, tá? Então, aí eu vou falar um negócio que... De novo, gente, o primeiro Death Stranding, Não... eu não gostei. E o que me motivou a jogar foi porque eu ia pra Tóquio. Eu precisava jogar o jogo pra poder ter embasamento pra poder falar sobre o segundo. E em momento algum eu não gostei do primeiro por causa da história. Em momento algum, a narrativa, a criação de mundo, estruturação de personagens, tudo, é muito bem feito. Nunca foi um problema isso. A minha questão com o primeiro jogo é que ele realmente demora pra engatar. Tanto é que eu falei, a primeira vez eu joguei 10 horas e aí eu dropei. Falei, cara, não é pra mim. A segunda, eu fui começar a dar uma clicada com o jogo ali depois de umas 25 horas. Principalmente depois das fases do Cliff, que ela é um pouco mais ação. Então, A gameplay, você disse que demora pra engrenar, né? isso, a gameplay. A história, gente, a história é fantástica, de fato. Só que a gameplay, pra mim, é um impeditivo ali do primeiro jogo. Que assim, apesar de eu ter terminado, eu não posso dizer que eu amo de paixão o primeiro jogo, gente. O segundo, sim. Até porque, se a gente tá falando aqui em relação a emoções, o primeiro jogo, de fato, quando eu joguei, eu não tinha filho. Uhum. Então aí, mas de novo, né, a história é uma coisa que tá consolidada ali pelo Kojima, tanto em Metal Gear, que sabe amarrar muito bem todas as pontas ali. Mas aí, pra mim, a questão do gameplay no primeiro jogo, que realmente demora pra engatar. Agora, o segundo, ele já quebra essa barreira. E pra mim, óbvio, talvez eu tenha gostado muito mais do segundo, porque envolveu toda aquela mística minha de ir pro Japão pela primeira vez, de estar numa Kojima Productions, de estar ali entrevistando o Kojima, de estar entrevistando Yoji Shinkawa, que é aí um diretor de arte lendário aí Lendário. também dos jogos. Então, assim, Desde Metal Gear, né? desde Metal Gear. Então, assim, gente, seria ideal vocês jogarem o primeiro jogo. Justamente pra vocês mergulharem dentro do Death Stranding 2 da maneira que o Death Stranding 2 merece ser Boa. mergulhado. É. Mas eu inclusive, admito, cara, é muito difícil se você não clica Se com a você não gameplay. gostou, é foda. Mas É. o que acontece? O 2 também tem umas coisas em relação a isso, se você não jogar o primeiro, é que se você zerou o primeiro, né? Se você terminou a história do primeiro, você não tem que entender perfeitamente tudo. Uhum. Mas você não tem que ficar perdido. E eu acho que ele faz isso bem. Porque deixa muitas perguntas. Por quê? Porque os próprios personagens daquele mundo não sabem também. Sabe? Tem muita pergunta que os próprios personagens têm. E faz parte do charme, né, Dava? Claro, Deixar um faz parte do mistério, mistério. né? Mas o que acontece? No 2, eles dão uma acelerada nos personagens. Por exemplo, o Tarman lá, que é o piloto da nave, ele não tem uma mão. É. E aí explica o negócio da mão dele, mas não dá muitos detalhes. Entende? Mas você já comprou esse mundo, você entende que é possível naquele mundo, e é de boa. Uhum. Entende? A Rainy lá fazer chover, você entende que é de boa. Sabe? Porque você já entendeu as mecânicas desse mundo, sabe? Que o mundo dos mortos e dos vivos estão interconectados e acontecem coisas loucas, pô. E é isso aí, né? E tem pessoas que têm superpoderes, né? Uma coisa... Tem pessoas que têm superpoderes e cada um faz uma coisa de uma maneira diferente e tal. E eles resumem isso de uma forma inteligente, porque assim, Claro. você falou, né, que eles introduzem rápido. E de fato é rápido porque precisa que seja rápido pra focar no que de fato importa. Então, por exemplo, vou trazer a Rainy. Teve um acontecimento na vida da Rainy que foi muito marcante pra ela. É. Eles pegam esse acontecimento e é nisso que eles focam pra ambientar ela dentro desse mundo pra Isso. gente. Tipo, a história mesma- dela é isso aqui. É isso aqui. né? Então, assim, É. claro que ela teve toda uma vida, mas aquele acontecimento ocasionou o encontro dela com a Fragile. É. Né? A mesma coisa do Tarman, né? O acontecimento lá dele no barco e tal. E todos os personagens. Então, assim, eles fazem isso inteligente, porque eles pegam um marco maior da vida daquele personagem, joga pra você e você fala, putz, claro, vem. Como É. não, né? Como é Nossa. que não? Então é muito inteligente. E aí, galera, falar da gameplay desse jogo, a gameplay, em relação ao primeiro jogo, ela é... Que eu sempre falo, né? Eu não acho que uma continuação de um jogo, ela tem que ser uma revolução e mudar completamente o jogo anterior. Não é isso que a gente vê no histórico global de coisa. Eu sei que depois do God of War 2018, todo mundo ficou com isso na cabeça, é. que uma continuação tem que ser uma parada completamente diferente. Não, Mas- Mortal Kombat tá aí pra mostrar pra gente que não precisa mudar muito, não. Pois é, e aí assim, a gente tá falando de 30 anos de videogame que as continuações são exatamente dessa maneira, tipo... mas o que eu acho? Eu acho que uma continuação tem que ser uma evolução. Tem que ser melhor do que o primeiro, e eu não tô falando de história subjetiva. Você pode gostar mais da história no jogo 1 e não gostar tanto do jogo 2, mas isso é história. É outra coisa. Mas em termos de jogo,
né? Gameplay, estrutura, tudo tem que ser melhor. Se não E- melhor... Se não é o melhor aparelho, mas assim, tecnicamente, em termos de gráfico, sei o quê, já tá muito melhor. Ah, E a gameplay aqui, ela é muito similar à do primeiro, só que ela é usada de maneira diferente. a estrutura Porque- é do primeiro, né? É, a estrutura do gameplay do Death Stranding 2 é igualzinha do 1. Só que o game design do jogo é outro completamente diferente. E é muito doido isso, porque eles usaram a mesma estrutura de gameplay de uma maneira diferente e muito mais convidativa. E também tem um fator que no 1 não tinha, e isso é muito importante, todo mundo que está jogando hoje o jogo já tá manjado do primeiro. Então a questão da galera construir coisa um pros outros, a galera já sabe como funciona. Quem jogou primeiro, Quem né? jogou Aí primeiro, já responde exato. a pergunta do E, menino quem lá. jogou primeiro. Então você tem o que os outros estão fazendo que ajudam você no seu mundo e que facilita muito. Porque vai ter aquela galera, por exemplo, a Thaís joga Animal Crossing ama. Ela adora construir a cidade dela. Eu acho medonho, não gosto. Mas não importa, porque ela tá construindo tanto que Você serve vai pra lá mim. e No vai Death Stranding usando. isso serve pra mim. Sim. Entendeu? No Death Stranding é isso. Vai ter a galera que vai querer construir tudo. E essa galera que tá querendo construir tudo vai ajudar as outras pessoas que não querem tanto. Que não querem então se fica um envolver equilíbrio. Sabe É. qual é? Fica um total equilíbrio disso. Então, assim, vários itens que você tem no mapa lá, o gerador, por exemplo. Não teve um momento no jogo. Eu acho que eu Tá fiz o gerador andando. uma vez só, pô. Porque eu não precisava. Sempre tinha um gerador no meu caminho. Cara, eu peguei uma moto que a Tamatsu deixou. Ah, Eu que até mandei legal. uma foto, Foi. eu mandei uma foto pra ela. 2 horas da manhã cheguei numa instalação, aí eu precisava ir pra uma cruzador. outra, aí eu não tinha moto. Aí eu falei, deixa eu ver se tem alguma na garagem. E a gente jogando na fase de acesso antecipado, É, não tem você muita fala, pô, coisa. não tem muita gente jogando, né? Como é que vai ser isso aí? Tinha uma galera Tinha, jogando. tinha, Porque é os no caras mundo já- todo. Então, assim, eu tava lá, garagem online, aí tava lá, uma moto, do nada. Com as da duas Tamatsu. baterias e tudo? Não, do nada. Aí eu Aí mandei uma sim. foto e falei assim, obrigado, tá? Eu amo Peguei a caminhão. moto. Não, o caminhão é... O caminhão, Não. você bota 6 baterias, você coloca... Bom, a gente vai. vai falar dessas novidades que o, tem, né? o Não, torcedor é do Grêmio mandou uma muito da hora. boa aqui, que é legal da gente falar e desmistificar isso, tá? Ele falou assim, meu problema com esse jogo, eu creio que ele não jogou 2 ainda, já que saiu hoje, é 30 minutos de caminhada pra uma recompensa que é uma luta ou uma cinemática e depois mais caminhada. Isso não acontece nesse jogo, cara. Eu acho que... Eu nem lembro se tem missão que a gente vai ficar andando 30 minutos de jogo. Eu acho que a grande maioria das missões é 10 minutos, no máximo, e de veículo. Porque você acessa o veículo muito cedo nesse jogo e dá pra fazer quase o jogo inteiro. A minha estatística, que tem lá a estatística no final que mostra quanto você andou de veículo, quanto você andou a pé, foi 20% a pé pra mim só. 80% do tempo eu estava em veículo. E as missões variam muito mais do que no primeiro. Não, tem entrega, claro, mas existe missão da Graças história. a Deus. Vai lá, combate lá, derrota EP de não sei o que, recupera não sei o que lá. Tem as missões agora de pegar animal, que não tinha no Isso, primeiro. não tinha. Uhum. E um eles ponto variaram muito bastante importante as missões. um ponto muito importante é que o Death Stranding 2, ele te dá recurso mais rápido do que o primeiro. Ele é menos burocrático Uhum. do que o primeiro. Então você acessa moto, picape, estrada. Estrada, logo no começo você já começa a pavimentar. Você levar os materiais pra pavimentar as estradas no Death Stranding 2 é muito melhor, porque você pode usar a nave, certo? Pra carregar os materiais, fazer viagem rápida, não tem nenhuma penalidade pra fazer isso, certo? Inclusive pra platinar não tem essa penalidade. Você pode pegar a nave, botar os materiais na picape, ir com a picape pra dentro da nave, fazer a viagem E levar rápida. tudo. E levar Então, tudo, aí é um grande né? ponto, Mikari. É assim, ó. Bom, primeiro, o Kojima falou, e o Kojima gosta dessas causadas, né? Ele Uhum. falou que ele não faz jogo pra mainstream. Uhum. Esse jogo prova completamente o contrário. Ele é muito mais Esse jogo, ele pra facilitou mainstream, né? tudo. É. Isso não é um problema, tá? Deixando claro. Isso tem muita gente que, obviamente, ele ouviu as críticas, né? Aham. Por exemplo, essa crítica que a Thaís faz ao jogo, ela é completamente válida. Tem muita gente, inclusive, Sim. que sente a mesma coisa que ela. E é, de fato, um jogo mais lento. Eu tô aqui vendendo Death Stranding todo dia, não me clicou a primeira vez. E a segunda foi e virou um dos jogos da minha vida. Que o Kojima disse exatamente isso. Ele fala que ele gosta de fazer esses jogos que você odeia de primeira e depois você volta e se torna um dos jogos da sua vida. Ele deu uma entrevista falando exatamente isso, o Lazarento. É porque ele impressionante. gosta que a digestão seja lenta. Seja lenta. É. E aí, não foi mais ou menos É. isso? É que eu tô dando uma... Digestão lenta, então, é que eu resumi muito. Mas, cara, é assim, ó. Eu converso com os caras que gostam bastante também. E tem muito uma coisa de... Essa facilitada que o Kojima deu em relação ao... Todo o visual do jogo ficou muito mais simplificado. Então você aperta o start ali, tá tudo muito Não, mais os fácil menus do estão que muito era. Os melhores, menus, pô, era eles- você complicado também. entende, Ah, cara. a Eu roda fiz um também vídeo de de 1 equipamento. hora, A Thaís, roda de ensinando a equipamento. galera a entender os ícones. Porque a galera não entendia no 1. Aham. Que era um absurdo mesmo, era muita coisa e tal. Então os menus desse jogo tá muito mais facilitado. Você, como o Mikali falou, você tem acesso muito rápido aos veículos, o que facilita muito as armas. Não todas, claro, que elas vão, você vai fazendo
As entregas vai liberando mais coisas. Mas você tem todo os exoesqueleto muda completamente a jogatina, sabe? Uhum. As luvas energizadas também, ajuda demais. Você pega coisa longe do chão e tal. As botas. Então, isso é um padrão. Só que, tem uma galera, por exemplo, eu vou lá pro Red Dead Redemption 2, tá? Que reclama, por exemplo, que é muito lento você atravessar de um ponto ao outro do mapa com um cavalo. E de fato é. Só que tem a galera do Red Dead que acha que esse talvez seja o principal ponto do jogo. Ele é uma faca É de dois você gumes, pegar né? o seu cavalo, cavalgar, sentir o jogo, ver o cenário. Pô, às vezes você tá andando com o seu cavalo lá, parece um cara que foi picado pela cobra, é uma miscelânea. Uhum. Aí você vai ajudar aquele cara, vai levar ele pro... E aquilo é incrível. Você descobriu uma parada. O Death Stranding não tem essas miscelâneas. Só que tem a vibe do Kojima que ele quer que você ande. É isso. Você pode gostar, você pode odiar, mas essa é a vibe. É. E quem amou o primeiro jogo, gosta disso. Então o cara, ele quer realmente botar a mochilinha, ouvir um Mas ele Lowride. pode, né? Pode, então. Esse é o ponto. Você pode ouvir um Lowride, você pode ouvir um Woodkid, que agora tem lá, Woodkid, né? Pra caramba e tal. Uhum. E essa é a vibe, né? Por que eu acho que é bom? Porque não é que ele tirou. Isso é opcional. Uhum. No jogo, como ele quis facilitar, então quis abraçar esse público, que ele provavelmente viu as críticas, agora você tem não só a DHV Magalhães, mas você tem várias oportunidades de teleporte. Uhum. Você pode utilizar a DHV, fonte termal, transponder, Nossa, mina. mesmo. As minas você pode utilizar também como transporte de alta carga, então você pode lotar as minas lá e trazer É um monotrilho. É um comboio, monotrilho, um container literalmente de cargas. Então você tem muitas opções agora de não precisar atravessar a montanha, deixar cair coisa. Que, aliás, até pra isso agora você tem a nova árvore de habilidade lá, que você coloca uma função que as coisas não caem. Aham. Fica Então, tipo uma assim, gradezinha verde em volta. Fica uma gradezinha e Isso. se você cair, fica tudo. Então, assim, eu entendo o Kojima falar que não faz jogo pra mainstream, mas o próprio Death Stranding diz o contrário. Ele Uhum. modificou muito Então, pra agradar uma galera que ele viu as críticas e talvez ele tenha agradado essa galera e eu acho que é justo. Porque, Thaís, sei lá, tem uma galera que não quer saber disso, do que eu falei. uhum. Tem uma galera que só quer fazer entrega e meter bala. Eu não acho que talvez esse seja o jogo, mas tem lá, tiroteio pra caramba, depois a gente fala disso. Então, eu ia falar que é só curioso, porque ao mesmo tempo ele também, né, colocou o modo história ali pra deixar muito mais fácil e você pula a luta de chefe. Porque ele tava vendo que tinham pessoas ali dentro da Kojima Productions que não estavam conseguindo jogar o jogo. E ele quer que todo mundo jogue. E aí? Exatamente.